A gente falou muito da importância da população entender, né, que esse é um tema crucial, mas tem também uma dificuldade, às vezes, de acreditar. Eu conversei muito com as pessoas lá e aí muitos falavam assim, eu não saí de casa porque eu nunca vi a água chegando a 2 metros e eu achei que isso não ia acontecer, eu achei que ia entrar até o sofá, como já entrou, até o pé da cama. Então, como que os órgãos também, oficiais, autoridades, podem agir para que a população entenda o risco que ela está correndo, se ela estiver em um local, para que ela atenda a essa solicitação de sair, para talvez evitar, por exemplo, tantos resgates ou tantas mortes em um momento em que a gente ainda não tem essas obras acontecendo e sim em discussão. E aí, emendando numa outra pergunta, também pensando no que as pessoas diziam, todo mundo falava, nossa, acho que a minha cidade não vai mais ter a mesma cara. Claro, ainda precisa a água baixar para a gente ver o tamanho dos estragos, como o senhor comentou, mas, por exemplo, há um pensamento já de se alguns prédios, por exemplo, o aeroporto, está numa situação que não deve reabrir pelo menos até agosto. É possível fazer obras ali, né, como um exemplo, mas para que isso não aconteça mais, ou tem locais, prédios que vão precisar ser mudados de lugar? É possível pensar nisso já? Sim, sim. Acho que da primeira parte da pergunta, né, como que a gente faz as pessoas acreditarem que quando elas receberem um aviso da Defesa Civil é sério, elas precisam obedecer. É educacional. Né? É um trabalho conjunto de educação, de mostrar para essas pessoas que a vida delas está em risco e quando se perde uma vida, você não tem como você rever esse processo. Então, é um processo educacional muito importante, a conscientização de que as mudanças climáticas, né, as realidades que não existiam, elas vão existir e a gente precisa estar preparado para isso. Então, é um processo educacional, comunicação, conscientização de todo mundo, né, para que as pessoas realmente entendam a importância e a seriedade de quando forem alertadas sobre riscos aí de desastre. Segundo momento, você tem como, sim, né? Claro, você precisa entender a situação de cada um desses pontos que foram citados. Mas você tem obras, sim, que os piscinões, né? A gente tinha aqui em São Paulo, usando a cidade de São Paulo como exemplo, você tinha lugares que antes eram muito recorrente as enchentes, as inundações, e hoje você fala assim... Tietê, né? Exatamente, Tietê. Então, são obras de infraestrutura que poucas pessoas conhecem, mas que foram realizadas e que mudou a realidade do local. Então, dá para você ter aí a mitigação, né, a prevenção, para que dentro de volumes calculados você não tenha aquele problema acontecendo naquela região. E tem locais que realmente pode se chegar a uma conclusão, falar assim, aqui não dá mais para a gente ter esse equipamento, porque isso aqui é uma área de risco, a gente precisa mover isso aqui de lugar. Uma nova área de risco, né, que virou uma área de risco. Exato, que diante de uma realidade, até pensando em anomalias climáticas, né, falou isso aqui, se aconteceu alguma coisa nesse mesmo nível, né, o processo de contenção ele é inviável, então é mais fácil você remover esse equipamento daqui e transformar isso aqui numa área não ocupada. O Bruno Pinheiro levantou a mão aqui. Eu vou continuar com essa linha porque, de fato, são diversos esses relatos. As pessoas que não imaginavam, tinham feito uma construção, uma reforma numa área que eles achavam que tinha uma segurança. E aí, claro que é importante reconhecer o efeito, né, que a chuva veio, choveu muito, efeito climático, ação, muito que se fala, mas também imagens que estão se repetindo ainda, que quando chove, a água acaba vindo da própria rede de esgoto. Residências que as pessoas estavam fazendo aniversário de uma criança, estavam um evento de um culto, de uma igreja, e de repente o esgoto começou a retornar, começou a vir e a água começou a levar tudo, a geladeira começou a flutuar, e não foi água da chuva, água do esgoto tomando conta de uma casa, de um supermercado, de um restaurante, de uma churrascaria. Então, acho que existe esse ponto da chuva, mas também, aparentemente, existe um erro de uma engenharia, não colocando o culpado, mas porque uma rede de esgoto, uma cidade do município de Canoas, região metropolitana, gigante, uma cidade, o estado muito grande, e essas imagens se repetem em diversas cidades. Isso, o que deve ter acontecido em relação a essa rede de esgoto que começa a jorrar água e encher essas casas, e não somente água que veio do céu como a chuva.
No final, é tudo o mesmo motivo. Realmente é consequência da chuva, porque a chuva ela elevou o nível ali do lago, dos rios, né? É uma região que tem diversos rios. E quando o rio ele sobe de nível, mesmo se o esgoto ele está num nível mais alto, é uma questão de física, né? Equilibra o nível, ele realmente ele retorna por onde dá para retornar. A água, se você não tem um sistema de prevenção que você possa drenar essa água, né, que são os casos dos piscinões, para ela ficar ali represada, para não sobrecarregar o sistema, para ele não equilibrar com o nível do rio, realmente você vai ter um equilíbrio de nivelamento de água. E aí volta pelo bueiro, volta pela boca de lobo, volta pelo sistema de esgoto, vem voltando, porque a água tende a nivelar os seus níveis ali dos entornos, vamos dizer assim. Então, realmente, uma falta de planejamento e de prevenção de uma situação como essa. Eu acho que quando se pensou, nunca ninguém imaginou que você poderia ter um nível de chuva tão alto, né, no mesmo momento, uma concentração tão grande, num período de tempo muito grande e não ter tempo para água escoar, né? Então, esse é o grande problema. Até porque o dique ficou alto e o que era um dique para a água não entrar, acabou usando para a água não voltar para o rio, para o seu lugar normal. Né? Represou, então, Represou, virou essa piscina na cidade. Exatamente, é isso aí. Então, o que precisa? A gente precisa pensar nessa situação, né, e planejar a infraestrutura daqui para frente, pensando no mínimo numa situação como essa. Entendeu? Isso acontece a cada 40, 80 anos. Mas a gente tem que pensar nessa situação. Então, o planejamento ele tem que ser feito a partir desse momento e dessa realidade, porque agora a gente tem informação. Né? A gente tem a gente está em 2024, a gente tem dados para tomar decisão, para pensar nessa reconstrução. E isso, né, deve ser feito não só lá, mas também em cidades como Petrópolis e outras que já passaram outras tragédias e viveram outras tragédias por conta de eventos climáticos extremos. Né? Isso vale para a realidade do Rio Grande do Sul, mas para cidades que não estão nessa situação para pensar no seu futuro. Elas precisam repensar e prever essa situação. Vai lá, Musa. Eu continuo achando que esse é um problema bem mais profundo, realmente, porque imagina, você pega um país com quase 50% sem acesso a esgoto, água tratada, né? Uma população que tem ainda um monte de gente com problema, digamos, de analfabetismo funcional. São problemas que parecem secundários quando ele está muito longe da realidade dele, né? Se o cara está no norte, no nordeste, aconteceu no Rio Grande do Sul, ele não sentiu isso. Então ele também tem uma necessidade ali, ele tem um escasso recurso que ele acaba demandando e vendo, de repente, mais necessidade a curto prazo dele comer do que ele pensar numa coisa maior. Eu acho que o Brasil, não sei se você vê assim, a gente costuma falar assim, o Brasil tem tudo, por que não deu certo? Continua sendo um país medíocre, né? Medíocre sob o ponto de vista de mediano mesmo, né? Digamos um nota 5 eterno ali. Eu já penso que, talvez por termos tudo, é porque a gente faz isso. A gente cria uma série de burocracias, de custos, que facilitam a corrupção. E aqui sem falar de partido político, absolutamente. Mas quanto mais burocracia, mais custoso fica o processo e mais fácil de irem corrompendo as pessoas no longo do caminho para chegar numa solução. E ela chega mais cara e mais ineficiente na ponta final. Pega uma Suíça, por exemplo, que é um país desenvolvido, que se não me engano é o único país, me corrija aqui se tiverem outros, que não tem saída para o mar. País desenvolvido sem saída para o mar e que se reinventou e tornou a potência que é há muito tempo. Uma PIB per capita de quase 95 mil dólares ano. O Brasil está na casa dos 8, 9 mil dólares. Então, talvez essa discussão, com esse efeito, a gente precisa dar um passo um pouco atrás para ensinar para as pessoas, e isso de volta no que se vê e o que não se vê, é algo de longo prazo. Eu acho que a gente ainda vai passar por alguns problemas grandes para aos poucos ir arrumando. Não sei se tem tamanho recurso para reconstruir assim tão rápido um estado inteiro, com 90% dos municípios defasados, né? E que não adianta, de novo, sermos levianos e achar que não terão pessoas que se aproveitarão dessa circunstância ou para desviar, ou para superfaturar, né? Ou para se colocar no poder. Ou para se colocar no poder. Exatamente. Não adianta a gente ser leviano, como você citou, Bruno, de não pensar e não tentar fiscalizar isso para que isso não aconteça. A gente tem os responsáveis, máximo, né? Minimizar ao máximo, exatamente. A burocracia, ela realmente, você falar de uma educação num país europeu, né, onde a corrupção realmente ela não é tratada como a corrupção é tratada aqui. Ela é punida. Você está
comparando lugares diferentes. Sim. Exatamente. Então, é muito importante a gente falar de burocracia. Isso tem a ver também com a extensão do país ou com a diversidade de regiões que a gente tem aqui? Porque muitas vezes esse é o argumento usado para quem... por quem fala das dificuldades do país, né? Que a gente... Um país muito grande com centralização de poder, né? Você não tem essa distribuição como por exemplo, nos Estados Unidos. Né? Você não tem a fiscalização adequada para você enxergar esse recurso se ele está sendo aplicado para o fim que ele foi destinado. Então, a falta de fiscalização... Exato, perfeito. E a burocracia, né? Muito se fala de desburocratização, de simplificação, mas tem um limite, porque a burocracia, pensando na realidade do Brasil, não vamos comparar com países que estão aí em outro nível que o Brasil. Ela tem um papel importante que é garantir a segurança do processo também, né? Só que ela demais, ela atrapalha e ela permite esses espaços para que pessoas que são mal intencionadas se aproveitem do processo que ele é complexo. Então, ter uma regra para se gastar o dinheiro público, né? Uma lei específica, né? Ele é importante, porque você precisa ter o mínimo de coordenação e de fiscalização. Mas essa regra ser tão complexa a ponto de você não conseguir fiscalizar, aí é onde a gente permite esses espaços. E aí só um dado também aqui interessante, que é muito o que a gente defende, né? Sem ser corporativista, se você pegar todos os países da OCDE, Evandro, eles têm um índice de formação de 3 engenheiros para cada 5 profissionais da administração do direito. Isso, a McKinsey em 2020 veio com um relatório muito robusto, o IPEA agora também divulgou um trabalho nesse sentido. E se Desculpa, perdão, como são 3 engenheiros para cada? São 3 engenheiros, o índice de formação profissional, né, de graduação, são 3 engenheiros para cada 5 profissionais do direito e administração, né? E o Brasil é 1 engenheiro para cada 11 do direito e da administração. Que aí conecta a nossa pergunta, né? Porque melhor você se formar hoje no direito, porque o sistema, o arcabouço jurídico é tão complexo que demanda muito, porque você só forma profissionais nessa área se tiver demanda, se o mercado conseguir absorver. Se você for bem remunerado. Oferta e demanda. Você vê, hoje o adolescente, ele escolhe o curso com 16 anos, né? Mas, às vezes, por vocação, mas às vezes fala assim, o que está pagando melhor hoje? Entendeu? Então, esse desbalanceamento... Profissão em alta, né? Profissão em alta, perfeito. Isso, então, se você tem aí números que comprovam que quanto mais profissionais desses, mais fácil do país ele ser economicamente forte, robusto, aquecido, né? Então a gente tem também um problema de base aí que precisa ser discutido. Interessante esse dado.